E aí a gente começa a entrar nas teorias da conspiração. A maior parte de todos os avistamentos de extraterrestres ou de OVNIs são em locais de armazenamento ou construção de bombas atômicas. A maioria dos avistamentos de OVNIs são em bases militares. Por quê que a gente entende isso? Possivelmente, para quem acredita, eles estão indo lá para verificar se nós não estamos nos autodestruindo ou conseguindo coisas que possam destruir a gente e outros planetas. Grande parte da tecnologia que a gente tem hoje, os teóricos da conspiração ou os teóricos dos antigos astronautas, eles dizem que foi durante a Segunda Guerra Mundial, com Hitler e depois com os Estados Unidos, grande avanço da nossa ciência aconteceu ali, porque eles acreditam que eles estudaram tecnologia. Eles aprendiam espaçonaves não terrenas, e eles estudaram essa tecnologia e aí inventaram coisas como a fibra óptica, a transmissão de dados, ou o poder bélico, como manusear átomos, como criar a matéria e a antimatéria. Tudo isso eram ciências que nós não tínhamos. Então eles acreditam que essa derrubada dessas naves e o estudo desse material, dessa tecnologia avançadíssima, fez com que eles ganhassem a guerra. Durante muito tempo a Alemanha estava na frente e depois os Estados Unidos, que mantém em segredo toda a Área 51 para as suas pesquisas. É óbvio que se você for para o interior de Minas, lá em Varginha, o povo vai falar sobre o ET de Varginha. E não é esse ET que nós temos aqui, entendeu? Se você já conhece o nosso cenário. Mas o mais interessante é que quando se fala sobre isso aqui no Brasil, as pessoas riem. Mas você já ouviu falar de colares? Não é aquilo que você coloca no pescoço. Colares é uma ilha no Pará. E durante a década de 80, muitas e muitas e muitas pessoas morreram e outras ficaram extremamente doentes porque elas estavam andando na rua, de repente aparecia algo sobre elas, lançava um raio nelas e queimava, ou matava ou deixava extremamente doente. Isso é aqui no Brasil. A maior experiência extraterrena do mundo acontece aqui no Brasil. Mas ninguém sabe disso. Por quê? Quando aconteceu tudo isso, o exército tomou conta da cidade, tomou conta dos hospitais, criou toda a sua base lá e chamou isso como Operação Prato. Em apoio veio os Estados Unidos também. E se você vir os manuscritos dos generais que atuaram, brasileiros, acho que deve ter um vivo, o resto já morreu todos, eles falam que era uma tecnologia, uma nave, que não era uma nave de outro país, porque não era um material feito com o material que nós conhecemos, e simplesmente viajava, isso na década de 80, supersônico. Ou seja, vinha, parava em cima das pessoas, jogava um raio ou coletava alguma parte do corpo dessa pessoa e desaparecia como num passe de mágica. Se nós valorizássemos a nossa cultura, nós poderíamos ser referência em mais coisas do que o resto do planeta. É porque a gente acha muito legal o que vem de fora. Entendeu? Os filmes que é produzido lá fora. Aqui a gente não gosta, porque a gente aprendeu a não valorizar o que é nosso. Mas aposto que para os sobreviventes lá de Colares, uma ilhazinha escondida no meio do nada, no Pará, aonde
toda a força militar foi para lá, inclusive com a força dos Estados Unidos, chamando essa operação de Operação Prato, se isso fosse midiático, a gente teria um outro desenrolar. Ou o ET de Varginha, que quando você vai ver o que os estudiosos pesquisaram, a forma como encobriram ou como fizeram chacota com a história, é a mesma forma que sempre se usou para desacreditar uma vítima.